Sem brincadeira, eu devo ter assistido uns 50 filmes nos primeiros 2 meses da quarentena. Isso porque não só eu tenho a sorte de poder trabalhar em casa e meio que trabalho com isso, mas também porque vários serviços de streaming liberaram semanas gratuitas com ótimos filmes em catálogo. Eu fiz um vídeo bem abrangente só sobre isso, citando muita coisa de cinema que vale a pena ir atrás. Então, recomendo vocês clicarem no card aqui em cima que redireciona pra lá. Esse aqui vai ser um pouco mais específico. Depois dos primeiros meses eu acabei focando mais em leituras e em música do que cinema, e de lá pra cá até que rolou bastante coisa. A gente inclusive começou um podcast que foi uma coisa que sempre pediram e eu sempre quis fazer, sobre tudo que é assunto, assim como o canal, e já tem alguns episódios, então vou deixar aí na descrição pra quem quiser ir atrás. Não tem só no Spotify, mas eu tô mostrando nele porque o Spotify é totalmente gratuito nessa parte de podcast, não precisa ter assinatura nem nada, é só colocar pra ouvir que ele roda sem interrupções. Mas o ponto é que, dos streamings que eu assinei na época, todos de forma gratuita, eu só continuei com a assinatura do Prime, tipo a Netflix da Amazon, só que com 1/3 do preço da Netflix. Esse vídeo não é patrocinado nem nada, mas a gente sempre comenta por aqui, quem nunca assistiu o Prime pode assinar de graça no primeiro mês, e é uma das formas de dar uma força pro canal. Isso porque nesse caso específico, a gente tem o nosso link pra assinatura. É só fazer direto por ali que isso reverte numa comissãozinha pra nós, sem vocês gastarem um único centavo. Eu sempre deixo aqui embaixo. Nem gosto muito de encher o saco com isso, mas não recomendaria se não valesse a pena. E a gente agradece. Lá no Twitter eu fiz uma thread com uma porrada de filme pra ocupar pelo menos esse mês gratuito da quarentena de vocês. Tem série também, tem desenho, mas o foco desse vídeo vai ser uma mídia que eu resolvi pegar um amontoado de coisa disponível ali pra dar uma chance: animes. Eu queria arriscar coisas de demografias bem diferentes e escolher o que eu gostasse mais pra seguir assistindo, então fiz basicamente isso. Peguei um shonen, um shoujo, um seinen, um josei e mais um seinen porque eu vi que era do diretor de Steins Gate, azar. Um episódio de cada. Esse vídeo é meio que apresentando essas obras a partir de como eu recebi a apresentação delas pra mim, e também funciona pra vocês decidirem o que dá uma chance. Eu agilizei essa parte do trabalho pra vocês, em vez de assistir 2 horas de episódios, acho que desses poucos minutos de vídeo já vai dar pra tirar uma boa conclusão baseada no teu próprio gosto do que pegar pra assistir. 3 séries que estavam ali eu já sabia que queria assistir: Banana Fish, After the Rain e Dororo. Uma trama de drogas e treta de gangue nos subúrbios de Nova York, um romance de uma jovem que se apaixona pelo gerente do restaurante onde trabalha, e uma história situada no antigo Japão sobre demônios, maldições e profecias. Resolvi começar pelo seinen entre esses 3. After the Rain. E porra, que escolha maravilhosa. Não só porque de cara esse anime é lindo, toda a luz, a textura da água, principalmente a textura da água pra falar a verdade. Chuva é um negócio sempre presente e forte simbolicamente, e faz todo sentido do mundo que seja representada com muita atenção e delicadeza no brilho e no reflexo da água, mas também porque After the Rain simplesmente sabe contar uma boa história. É um negócio que dá pra perceber em detalhes mesmo, nos contrastes do som e do movimento do futebol lá fora, com o silêncio e o marasmo da protagonista sozinha na sala de aula, ou depois das outras meninas correndo e o ritmo dela sendo perceptivelmente diferente nesse ponto. Isso junto com o que eu falei do cuidado na representação e ambientação desses espaços, a sensação que o anime quer passar é um negócio que convence muito rápido. E a gente vai entender melhor o drama dela mais pra frente, e vai fazer mais sentido ainda, mas antes disso, depois dessa pequena apresentação e a abertura, After the Rain é sobre a relação que começa a se construir nesse café-restaurante entre a personagem principal, a Tachibana, e o gerente do restaurante, o Kondo. E assim, mesmo que esses sejam os personagens principais e obviamente recebam mais atenção, eu gosto como o design de todo mundo é interessante e pelo menos tem personalidade ali. Em poucos minutos naquele ambiente do café já dá pra diferenciar e conhecer o jeito de cada um. Por exemplo, o lance do Kondo ser esse personagem sempre tentando ser agradável, mas que ninguém leva muito a sério, é convincente não só pelo texto, quanto nas expressões também. E a partir dessa impressão dele que a gente vê a Tachibana se apaixonando, é tão desproporcional quanto o cara da escola que ela não dá a mínima. O Kondo na maior parte do tempo só tá tentando ser uma pessoa legal com ela, e aquilo vira um negócio gigante na cabeça dela. Eu gosto como After the Rain também leva os contrastes pra como a Tachibana lida com cada um desses 2 caras que eu falei. O anime não condena a personagem em nenhum momento, mas isso dá complexidade pra ela também. Não são personagens perfeitos. É uma história que facilmente pode escorregar a qualquer momento pela temática mesmo, mas dá pra dizer que de cara eu achei sensível o suficiente pra confiar que continua boa daqui pra frente. Foi o primeiro que eu assisti da lista, mas já adianto que foi um dos meus preferidos no saldo final. Acho que não é tão desconhecido assim, mas é o mais perto de uma gema escondida entre todos esses 5. E falando de boa apresentação de personagem, se eu tinha começado no seinen, resolvi ir pro josei agora, o Otakoi.
Otakoi foi uma recomendação da Paty lá no Twitter, e eu confio nas recomendações da Paty, e eu não me arrependi. Eu gosto como Otakoi é muito uma história de pequenos gestos. Ela acordando, tirando o celular do carregador pra pegar ele, umas coisinhas bobas mesmo, mas que fazem a gente se aproximar muito da personagem. Eu definitivamente amo como o anime presta atenção nessas coisas. E depois de acordar e ficar feliz que acordou antes do despertador tocar, só pra descobrir que na verdade o despertador não tocou e ela tá atrasada, ela sai correndo na narrativa mais cotidiana possível pra então ter essa reação quando entra no metrô. E no fim o Otakoi é isso que o subtítulo aponta mesmo, como o amor é difícil pros otakus. A Narumi é uma personagem cheia de trejeitos super espontâneos e que qualquer pessoa pode se identificar, mas que tem o tal segredo que ninguém pode descobrir de que na verdade ela é uma grande de otaku. Isso pra ela, porque partindo dessa premissa é muito massa como o Otakoi vai apresentando outros personagens também otakus, e nenhum deles é estereotipado, cada um tem suas preferências como otaku, seu jeito de lidar com o fato de ser um otaku e de lidar com a vida no geral. A solução visual de como mostrar o que o Hirotaka tá jogando também surpreendentemente funciona, é um detalhezinho bobo de direção, mas eu só queria jogar aqui também. É um primeiro episódio carismático demais e, assim como After the Rain, termina num perfeito fechamento de primeiro conflito que já empolga pra ver no que isso vai dar. É mais uma boa recomendação. E agora, mudando um pouco de demografia, partiu pro shoujo da lista. Banana Fish é um caso especial dessa lista porque é um anime super querido e bem falado, e que eu já conhecia do mangá, que é de 85, e mais do que conhecer essa trama hiperviolenta de ação, a lá thriller policial, eu queria mesmo é saber como o anime lidou com apresentar a obra para um público dos anos 2010-2020. A conclusão que eu cheguei é de que Banana Fish ainda é uma parada totalmente adequada para o nosso consumo de mídia hoje em dia. O ritmo é frenético, tem muito ponto de trama sendo jogado paralelamente, o lance dos tais vídeos que o Ash fazia, das gangues, dos fotógrafos, da relação com a máfia e do que essa tal da droga chamada Banana Fish. Tipo, isso já é rápido no mangá e o anime, pelo menos nesse primeiro episódio, não se perde muito com essas informações, tá tudo bem diluído organicamente ali no meio. O design dos personagens está bem diferente daquele traço clássico dos anos 80, mas a energia pelo menos é a mesma. E mesmo que o Ash pareça assim um pouco deslocado de toda essa realidade violenta e mais parruda por causa da aparência perfeita e angelical dele, esse é meio que o ponto, é o que os personagens pensam também. Em comparação com o Eiji, esse sim o mais inocentão que acabou parando ali, o Ash é uma figura bem mais intensa e essa intensidade é um negócio que o personagem precisa para funcionar. Até porque no final do episódio vai rolar isso aqui e a gente precisa acreditar na coisa toda, né? É uma bela recompensa, eu fico feliz de ver o anime entregando esse nível de movimento, eu com certeza recomendaria. O que nos leva a Blade, a Lâmina do Imortal, que é mais um seinen que eu enfiei aqui no meio, porque tanto faz as regras. Eu descobri que era do diretor de Steins Gate e coloquei pra assistir. E, ok, esse começo é foda. É uma direção que não subestima em nada a nossa capacidade de acompanhar a narrativa, apostando muito em estímulos, desde o som que abafa a ação até os cortes hiper rápidos, é incrível. Inclusive essa é a abertura. Daqui a gente já parte pro episódio, que também começa com experimentações com imagens reais no meio do traço do anime. Eu sempre gosto do resultado disso aqui, o Wano usa em Evangelion também. E falando em direção, é bem a cara do Takuya Sato essa paleta toda acinzentada de cores, mas eu não destacaria só isso. Esse jeito mais distante de se colocar ali, os personagens sempre no canto do quadro, às vezes a maior parte do diálogo acontecendo sem nem mesmo a gente enxergar os personagens, decidindo registrar algum tipo de vazio, traz uma apatia, um sentimento de desconexão que funciona pro tom da série. É totalmente intencional e o contraste disso com os momentos de violência, brutos e com vermelho sempre muito vivo, é um resultado impressionante. Funciona ainda mais porque mesmo no mangá, Blade é muito sobre a composição, o momento onde a ação acontece, nem sempre o desenvolvimento da ação em si, o movimento. A transposição disso para anime é muito natural e nesse sentido caiu muito na mão do cara certo. Eu só acho que a segunda metade do episódio talvez se arraste um pouco mais do que deveria. Eu entendo quão dramático era para ser aquilo tudo, mas só não estava tão investido no conflito. A história funciona mais quando abraça essa distância que existe entre a violência e o telespectador, mas isso para mim. É um mangá de 93, né? Também não sei o quanto alguns valores ali ainda funcionam hoje em dia, mesmo sendo uma história de época. Soa moderno em estilo, mas nem tanto em conteúdo. Tirem suas próprias conclusões. E sobre modernizar histórias antigas, a gente finalmente chega no exemplo definitivo disso, Dororo, um shonenzão por definição, originalmente publicado nos anos 60 e adaptado para anime no ano passado. Eu sei que passei o vídeo inteiro falando de design, mas não tinha como não falar dessa vez. O anime de Dororo pegou isso aqui e transformou nisso.
o que, ok também. Ninguém vai exigir que se imite o traço do Tezuka numa mídia em épocas completamente diferentes, então vamos nos atentar a outras pequenas mudanças que o anime toma no caminho. Dororo é uma história absolutamente clichê hoje em dia, profecias, sacrifícios, uma criança amaldiçoada, demônios, uma criança enfrentando demônios, tudo isso está honestamente colocado nessa história e apesar do anime abraçar isso em certo nível, ele adiciona algumas pinceladas de mistério na ação. Por exemplo, no mangá a gente sabe em detalhes o que esse personagem está oferecendo para os demônios, e o anime escolhe o impacto de nos deixar descobrir tudo que essa criança perdeu no pacto que o pai fez. Quando ele aparece mais velho no anime, a gente ainda não tinha visto ele nessa idade, então o anime tenta nos prender nessas pequenas expectativas ao longo do episódio, o que eu até entendo, é uma história batida hoje em dia, mas talvez até funcionasse mais se o anime abraçasse essa simplicidade, sem muita vergonha. Eu não desgostei desse episódio, acho da hora resgatar essa história, mas tipo, o Dororo e o Hyakimaru são bem mais essa dicotomia de personagem solar com personagem Ed no anime, o trombadinho animado com um introspectivo recluso, do que no mangá, não muito diferentes de um Naruto e Sasuke ou Gon e Killua Kurapika. Isso também existe no mangá, o Hyakimaru sendo personagem trágico e o Dororo quase um alívio cômico às vezes, mas ali essas diferenciações sequer são tão rígidas quanto foram se concretizando na mídia ao longo dos tempos. O que eu tô querendo dizer é que qualquer coisa que tu pegar do Tezuka, aquilo é tão a cara dele, porque qualquer coisa que o Tezuka pegava pra fazer virava uma coisa do Tezuka. Assistindo esse anime, eu não sei de quem ele é, eu não sei o que tem de particular nele, mas não é ruim, é uma boa produção. Se tu quiser arriscar, pelo menos dá o crédito de que metade dos clichês são de antes de se tornarem clichês. A outra metade eu já não sei. No fim, foi uma boa jornada, eu definitivamente gostei de ter assistido isso tudo, principalmente porque cada demografia tem igualmente tantas possibilidades de se contar uma história, nunca dá pra saber o que vai se achar em cada uma delas, cada vez mais eu sentia que tinha um leque imenso pela frente. Se tem uma moral que dá pra tirar desse vídeo, eu acho que é essa mesmo, se ninguém viu todos os shoujos ou todos os seinens, ninguém pode dizer como são todos os shoujos ou todos os seinens. Se tu tá mais acostumado a assistir um do que outro, saiba que em alguma outra classificação pode estar aquela perolazinha totalmente à tua cara que tu nunca parou pra dar atenção. Meu nome é Henrique, e se tu tava esperando o momento certo para assinar o Prime, esse momento é agora. A gente tá participando da Batalha Prime na Amazon e cada pessoa que assinar direto pelo nosso link, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, além de ter todo esse conteúdo de graça, ainda dá uma forcinha pro canal que recebe uma pequena comissão sem tu gastar um único centavo usando o nosso link de associado. É uma das coisas que ajuda a manter nosso trabalho por aqui, segue nas redes sociais porque a gente também tá lançando umas recomendações por lá, e escuta nosso podcast porque logo vai rolar um episódio sobre vida de inseto, que também tem no Prime de graça. Curte, comenta, compartilha e até!